Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta para mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. Nossa, meu E ficou meio estranho ali, mas tá tudo bem. Meu povo, voltei com a parte 2 da nossa videoaula que nós havíamos começado na aula passada, que eu vou deixar aqui nos cards, que nós falamos de ondas sonoras na corda, né? Nós vimos a parte teórica, que já está ok, já vimos, trabalhamos, tá? E qualquer dúvida que ficar, manda lá no Instagram e aproveita e segue também o Instagram @estudo.fácil, tá bom? Então já segue o Instagram e aqui no canal se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações e também compartilhe com seus amigos. Combinado? Então, ó, nessa aula, né, nessas aulas que nós gravamos, que eu gravei a anterior, e essa nós estamos falando de ondas sonoras na corda. Porém, numa outra videoaula aí nós já falamos apenas da equação fundamental da ondulatória, que nós focamos nisso. Tudo bem que hoje eu vou fazer alguns exercícios disso, mas o foco da outra aula foi só essa parte mesmo, tá bom? E aí estes assuntos nós vamos trabalhar hoje, né, que é a parte mais prática, que é a parte de exercícios, né, que é a parte teórica a gente já viu. Está nas aulas 37 e 38 da apostila 8 do sistema ângulo e na 41 a 45, tá bom? Então tá tudo aí. E aí, se você quiser ver uma parte teórica que você não viu, que você perdeu, enfim, para anotar qualquer coisa, volta na aula anterior, na parte 1. Beleza? Simbora então, bora fazer exercício, mas antes solta a vinheta do canal. Simbora, meu povo! Aê, meu povo! Então, ó, simbora, né? Agora já tá tudo ok e tal. E ó, lembra de seguir lá o Instagram, porque é por lá que você fica sabendo tudo que eu posto toda semana. Fechou? Então, simbora fazer exercício. Primeiro da Unicamp 2020, um exercício bem recente, que nos diz o seguinte, essa parte é de equação fundamental da onda, tá bom? Em 2019 foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas que não dependem do meio, lembre-se disso, provenientes de objetos celestes distantes na frequência de rádio é 1,5 GHz, e que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência de f da frequência de infravermelho é igual a 30 THz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo? Então ele quer o do rádio sobre o do infravermelho. O que você simplesmente vai fazer? O exercício é simples, o exercício é fácil. Porém, a Unicamp ela queria ver se você sabia quanto que valia 1 GB e quanto que valia 1 TB. Por isso que às vezes o pessoal poderia ter se confundido um pouco. Né? Então, como a velocidade não muda, como a velocidade permanece igual, porque está no vácuo, o que vai acontecer? Que a lambda do rádio vezes a frequência do rádio é igual a lambda do infravermelho vezes a frequência infravermelho. E aí você quer ver o que ele quer? Ele quer rádio sobre infravermelho, passa esse infravermelho para cá e passa a frequência do rádio dividindo. Então fica como frequência do infravermelho sobre a frequência do rádio. Beleza? Tera é 10 a 12 e giga é 10 a 9. E aí você vai chegar então, né, resolvendo o cálculo, que o lambda do rádio sobre o lambda do infravermelho é igual a 2 vezes 10 à quarta, portanto, alternativa C. Beleza, o exercício é simples, simples mesmo. Porém, o que ele meio que teria que pressupor que o vestibulando sabia? Quanto que valia 1 GB, quanto que valia 1 TB. Tá bom? Mas de resto, ok. Então, bora pro 2. O 2 já dá FMP 2020 também. Nos diz o seguinte, ó, instrumentos musicais como o violão geram som a partir da vibração de suas cordas. A figura abaixo é o esquema de uma corda de violão vibrando e emitindo a nota Lá de frequência 110 Hz. Tá bom? Ótimo.
a velocidade de propagação meu pai. A velocidade de propagação em metros por segundo da onda nessa corda é aproximadamente tanto. Bom, eu tenho o L aqui. Beleza. Fechou. E eu tenho que lembrar o quê? Este L é igual a lambda sobre 2. Porque aqui nós temos só vai de nó a nó, né? Digamos assim, é meio lambda. Porque o certo seria de nó a nó. Não, nós já temos o lambda, ó. Na verdade não, estou falando besteira. Ó, tá certo, lambda é igual a meio, lambda é igual a 2L nesse caso. Portanto, se eu tenho que a distância é 65, o lambda mesmo vai ser o dobro. E aí nós vamos ter o que? Substituindo na fórmula que V é igual a lambda vezes F, lambda 2D, 2 vezes 65, e a frequência é 110. E aí você vai substituir bonitinho. Só que você poderia ter mudado para metro antes da conta ou depois. Que aqui no caso da resolução que eu peguei, ele mudou depois. Então você chegaria em 14.300 centímetros por segundo. E aí você divide por 100 e chega em 143 metros por segundo. Portanto, letra E de elefante. Beleza? Fechou, né? Tranquilidade, suavidade? Então, simbora para o exercício número 3. Vamos lá, o 3, esse aqui é mais... não, esse aqui precisa fazer cálculo mesmo. Os morcegos não enxergam muito bem, entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz a 120.000 Hz. Beleza? Beleza. O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é D. Lembre-se de que V é igual a lambda vezes F, em que V é a velocidade de propagação do som no ar, que de valor 340 metros por segundo, lambda é comprimento de onda em metros e a frequência em hertz. Meu, o exercício te passou tudo. Ele até passou a fórmula. Falou, usa essa fórmula aí que você vai ganhar o exercício. Meu, fechou. Porém, o que você tem que pensar é o seguinte. Se ele quer o maior comprimento de onda, eu sei que lambda vezes F é igual a V. Se eu quero o maior comprimento de onda, eu tenho que pegar a menor frequência, porque eles são grandezas inversamente proporcionais. E aí você consegue fazer o exercício normalmente e vai descobrir que é a letra B de bola. Olha que fácil. Fechou, né, meu povo? Meu, só alegria esse exercício, só alegria. O vestibular deu de graça esse pra gente. De graça mesmo, né? Então, fechou. Bora pro 4. O 4 que é teórico. Esse sim é teórico. Ó, FAMERP 2019. A figura representa, na mesma escala, duas ondas sonoras que se propagam no ar. Tá bom. Com relação a essas ondas, pode-se afirmar que apresentam o quê? Bom, vamos lá. Eu vou lendo alternativa por alternativa e a gente chega numa conclusão. Mesmo período e a mesma velocidade de propagação. A mesma velocidade, sim. Porém, o mesmo período não, porque ó, só você ver, ó, ele comprimiu, né? A frequência foi alterada e, logicamente, o período também. Então, não pode ter o mesmo período. Não pode ter a mesma frequência, tá bom? Não pode ter a mesma frequência, porque como mudou o período, muda a frequência também. A amplitude se mantém a mesma, é só você dar uma olhada aqui, ó. É meio que fica um quadradinho aqui, ó, aqui também fica um quadradinho. Então, fechou. Mesmo comprimento de onda, não. O comprimento de onda mudou e o período também. Mesma frequência também mudou. Logicamente, só pode ser a alternativa E, que diz o seguinte, que a velocidade de propagação não mudou e a amplitude também não. É verdade, porque se a velocidade da propagação depende do meio e o meio é o mesmo, fechou. Tá bom, vamos apresentar a mesma velocidade. E a amplitude também não vai se alterar. Tá bom? E aí, fechou, meu. Fechou a letra E de elefantão, só alegria. Beleza? Bora pro 5 então, meu povo. Simbora, o 5 da ISU 2019. Essa aqui é interessante, ó. A figura ao lado, a figura abaixo, né, no caso, representa um aparato experimental para a demonstração de ondas estacionárias em corda. O experimento, conhecido como gerador de ondas estacionárias, é composto por um vibrador, um dinamômetro, uma corda e uma base sólida para a fixação do aparato. Sabe-se que a corda utilizada tem comprimento igual a 1 metro e massa igual a 10 gramas. Tá.
Considerando a onda estacionária gerada no momento em que a foto do experimento foi registrada e o fato de, nesse instante, o dinamômetro indicar uma força de tensão de 156,25 newtons, a frequência de vibração da fonte é igual a... Meu, é um monte de coisa que ele passou aqui, mas vamos com calma. Tensão. Vamos lembrar o seguinte. Aqui, ó, vou até dar um zoom. Ó, vem comigo. Aqui eu tenho o que, ó? 1 lambda e meio. Eu tenho 2/3, né? Que é o que está aqui, ó. Da figura tem-se o comprimento da onda. Existe 3 metades de comprimento de onda. Logo, 2/3. O lambda é igual a 2/3. Beleza. Então eu vou substituir aonde? Na velocidade, na fórmula lá da frequência. Qual fórmula que eu vou ter que usar? Como ele passou a força de tensão, que no caso é a tração, e ele passou a massa e passou o comprimento do fio, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar esta fórmula aqui. Claro, eu vou passar o lambda para o outro lado, né, para isolar, ficar F é igual a 1 sobre lambda vezes a raiz de T sobre M sobre L. O que é M sobre L? É a densidade linear. Tá bom? Então vai ficar como 1 sobre 2/3 vezes a raiz de 156,25 sobre 0,01 kg. E aí você vai resolver bonitinho, né, tirando a raiz, só que fica uma raiz bem chata de tirar. E aí você vai chegar que a frequência é igual a 187,5 Hz. Ou seja, o exercício em si ele não era difícil de você pensar. Por quê? Você teria que pensar assim, ó, meu, eu tenho L, eu tenho massa, eu tenho tração, ele quer a frequência e eu tenho o lambda que eu consigo tirar aqui. No caso o lambda é 2/3, né? 2/3. E aí, meu, fechou, só alegria, tá bom? E aí você substitui na fórmula, tá? E aí tá tudo certo, tá bom? Então bora pro 6, simbora. O 6 da Federal de Juiz de Fora nos diz o seguinte: ondas periódicas são aquelas em que a perturbação do meio se repete periodicamente. Uma onda periódica pode ser visualizada como uma sucessão de pulsos geradas a intervalos de tempos constantes. As ondas periódicas podem ser caracterizadas por 5 parâmetros: a amplitude, polarização, velocidade, frequência e comprimento de onda. Beleza. Considerando que na superfície de um líquido contido num recipiente são gerados 10 pulsos por segundo, frequência, e sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 2,5 centímetros, que é o lambda, determina a velocidade e o período das ondas. Meu, Henrique, só alegria com esse exercício, né? Só alegria porque você tem V, não, você quer V, tem lambda e tem F. Fechou, ó. Como o enunciado passou que a frequência é 10 Hz e o lambda 2,5, V igual a lambda F, você chega que a velocidade é 0,25 metros por segundo. Lembrando de passar este valor para metro. Beleza? E aí o período, como é 1 sobre a frequência, você pode escrever, né? Porque a frequência é 1 sobre o período. Passa o período para lá cá e a frequência desce, fica que o período é 1 sobre F. E aí a frequência é 10, logicamente o período só pode ser 0,1 segundo. E aí fechou. Tá bom? Só alegria. Na letra B, ele pede o seguinte, ó. Considerando que duas barreiras são colocadas à direita e à esquerda do sentido positivo da propagação da onda, e que neste caso ocorra uma onda estacionária com 5 ventres e 6 nós para a frequência de 10 Hz, conforme o esquema da figura, determine a distância entre as barreiras, que no caso é o próprio L, certo? Então o que você vai ter? Quantos comprimentos de ondas? 5 ventres. Se você tem 5 ventres, você vai ter 5 lambdas sobre 2, certo? Beleza? Fechou? Então 5 lambdas sobre 2, sabe que o lambda é 2,5 por conta do exercício anterior, então vai ficar que L é 6,25 centímetros, tá bom? E aí fechou, é só você pensar aqui, ó. Aqui eu tenho lambda sobre 2, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 lambdas sobre 2, tá bom? E aí fechou. E aí o comprimento de onda na frequência fundamental, né? Aquele que é a distância, que é o L, ele quer qual seria a frequência fundamental. Aí você tem que ver o que, ó? Qual que é o comprimento de onda na frequência fundamental? Lambda sobre F é igual ao L. Lembre-se disso, né? Porque L é igual a 2 lambda.
Lembra disso na frequência fundamental? Não lembra? Então vou te lembrar aqui, ó. Vou até pegar o slide certo aqui para eu te mostrar ainda com imagem bonitinho. Aqui, por exemplo, ó, na frequência fundamental, o fuso, né, o comprimento de onda vale o dobro do comprimento do fio. Né? Então, lambda sobre 2 é igual a L ou lambda é igual a 2L. Com isso, vamos voltar ao exercício. Qual é? Este daqui. Você tem que o L é 6,25, lambda sobre 2. Passa 2 multiplicando e o lambda fica 12,5 centímetros. Com isso, aplica na fórmula da velocidade igual a lambda vezes F. Velocidade você tem, que é 0,25, porque ele passou, a gente descobriu no exercício anterior, né, na letra A. Tem o lambda, que é a frequência 2 Hz. E aí fechou o exercício. Tá bom? Tranquilo, né? Um exercício assim que tinha bastante coisa para fazer, mas que não era nada difícil, nada complicado, nada de deixar os cabelos brancos, nem nada. Tá bom? Fechou? Então bora para o 7. O 7 da Estadual do Rio Grande do Norte. Um exercício um pouquinho mais antigo. Tá bom? Tem alguns aqui que serão mais antigos. Esse aqui eu não gosto de pegar exercício antigo, mas eu peguei porque era interessante fazer. Beleza? Então ele fala: a distância entre dois nós consecutivos de uma onda periódica é igual a 25 centímetros. Sendo a frequência dessa onda igual a 2,5 Hz, ele quer a distância percorrida por ela no intervalo de meia hora. Então ele quer o ΔS e ele passou o ΔT. Tá bom, vamos fazer o que? V é igual a lambda F. Porém o lambda, como ele falou que a distância entre dois nós consecutivos de uma onda é igual a 25 centímetros, o lambda mesmo vale 50. Certo? É aquele lance que eu estava falando que L é igual a lambda sobre 2. Tá? E aí com isso aplica que V é igual a lambda F. Lambda 50, frequência 2,5. Eu vou chegar que a velocidade é 125 centímetros por segundo. Henrique, eu poderia ter transformado os centímetros antes? Poderia, à vontade. Tá bom? Mas eu deixei assim. Beleza? E aí eu vou transformar no final. E aí eu vou aplicar onde que V é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é o que ele quer, eu tenho a velocidade e tenho ΔT. Passa para segundo, na verdade, desculpa. Aqui ele passou em meia hora, 1 hora 3.600 segundos, meia hora metade dos segundos. Certo? E aí eu vou chegar aqui, ΔS é 225 mil centímetros, passando para metro 2.250 metros. Alternativa B de belezura. E aí fechou. Tá bom? É isso, meu. É isso. É isso, só alegria nesse exercício, né? Então bora para o 8. O 8 da Federal de Goiás 2013. Eu adaptei, eu tirei a letra B de bola, tá bom? Aqui era só a letra A que está aqui. Ele vai contar toda uma história, tá bom? Eu já vou passar direto para a pergunta, que diz o seguinte, ó: com base no exposto, determine a velocidade de uma onda transversal em uma corda de 70 centímetros, que é o próprio L, para o primeiro harmônico, onde lambda é igual a L. Desculpa, lambda é igual a L sobre 2. É isso. Desculpa. L é igual a 2 lambda. Que seja, que vibra com a frequência tal. Meu, fechou, ó. Só alegria. Eu sei que L é 70, F1 é 44. Logicamente, o lambda é igual a 2L. Lambda. Ah, não, ó, eu estava errado aqui. Estava errado, peraí. Lambda é igual a 2L. Isso sim, o L vale 2 lambda. E o L vale lambda sobre 2. Às vezes eu me confundo aqui, mas tudo bem. Então vai ficar V igual a 2L vezes a frequência. L é 70, então vai ficar 2 vezes 70 vezes 44, que vai dar 6.160 centímetros por segundo. Você poderia deixar assim, mas o mais legal mesmo é passar para o SI, que vai ficar então que a velocidade é 61,6 metros por segundo. Fechou, meu povo? Só alegria, né, também. Tá bem tranquila essa aula, a gente está pegando o jeito. É isso que é importante, tá bom? Então, só alegria. Bora pro 9? Bora seguir pro 9? Então, simbora, vem comigo. O 9 da PUC do Rio Grande do Sul, vestibular 2014, nos diz o seguinte: analise a figura abaixo, que mostra uma corda presa nas duas extremidades, vibrando de modo a produzir 3 meios comprimentos de onda na extensão 1,2 metros. Beleza. Admitindo que durante a vibração da corda é originada a onda estacionária representada na figura,
cujos ventres oscilam 120 vezes por segundo, frequência, é possível afirmar que a velocidade de propagação dos pulsos na corda é igual a... Bom, vamos lá. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que o comprimento de onda é igual a 3 lambda sobre 2. Beleza? Aí eu tenho que descobrir um lambda. Porque eu sei que L vale 12 e tal, então eu vou fazer o quê? 2,4, né? Vou passar o 2 multiplicando, L vale 2, L vale 1,2, vai ficar 3 lambda. Então o lambda vai ser 0,8, beleza? 0,8 metros. E aí eu substituo o que veio igual a lambda F. V é o que eu quero descobrir, lambda 0,8, frequência 120, velocidade é 96 metros por segundo. E aí você acaba o exercício, feliz da vida. E aí, meu povo, fechou? Tá indo? Espero que sim, hein? Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram. Combinado? Só alegria? Vamos lá que ainda tem exercício. Essa aula aqui vai até o exercício 13. Tem bastante aí pra gente treinar e ficar só alegria. Então bora pro 10. O 10 da Unicamp 2003. É um pouquinho antigo, mas é importante porque um exercício assim a gente não tinha feito ainda. Para afinação de um piano, usa-se um diapasão, que é o que eu tinha falado. Com frequência fundamental igual a 440 Hz, que é a frequência da nota Lá, que é aquele A4. Né? Nesse caso é o diapasão com letra A4. A representa a nota Lá, porque como eu toco piano, tal, né, há 11 anos que eu toco, e aí a gente acaba pegando desse jeito também. Então o A representa a nota Lá, 4 porque é a nota Lá da quarta oitava do piano. Tá bom? Que você tem o piano é dividido em oitavas, então você tem a quarta oitava, é a nota Lá. E aí vai ter a frequência de 440 Hz. Aí se for a nota Lá da primeira oitava, vai ser dividido por 4, lógico, como a frequência da nota Lá da primeira oitava, que no caso seria o A1, é 110 Hz. Aí da segunda, 220, da terceira, 330. E assim vai. Tá bom? Fechou? Beleza, a curva contínua no gráfico representa a onda sonora de 440 Hz do diapasão. A nota Lá de um certo piano está desafinada e seu harmônico fundamental está representado na curva tracejada no gráfico. Então essa daqui é a desafinada. Tá bom. Obtenha a frequência da nota Lá desafinada. Veio igual a lambda F? Beleza. Porém, você pode aplicar isso e tudo mais. Mas pense assim. Período vai ser quando? 2,5 Hz. Como é que eu posso descobrir isso? Né? Como é que eu descubro isso? Vou pegar aqui, por exemplo, daqui até aqui que tem que ser, certo? Para calcular o período direitinho, eu tenho 2,5 Hz. Como eu sei que a frequência é 1 sobre o período, então vai ficar 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3, que é o eixo que está aqui no gráfico, é igual a 400 Hz. Por isso, ó a diferença, essa aqui está afinada e essa aqui está desafinada, por isso que está desafinado mesmo, tá bom? Beleza? Então bora para a letra B, que diz o seguinte, o comprimento dessa onda no piano é igual a 1 metro, e sua densidade linear é igual a 5 vezes 10 a menos 2, tá? Isso aqui é menos 2 grama por centímetro. Opa, vai ter que mudar isso daqui. Calcule o aumento da tensão da corda necessário para que a nota Lá seja afinada. Nesse caso, olha aqui, eu teria que calcular V igual a lambda F, a velocidade nos dois, né? Então assim, para ver qual é a velocidade de 400, que é a desafinada, e a velocidade de 440, para calcular a tensão, que no caso é a própria tração, né? A tensão, vou ter que alterar essa densidade aqui, né? Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro. Tenho que passar para quilograma, então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, tá? Quilograma, agora eu cheguei em quilograma, sobre 10 a menos 2, passei para metro. E aí isso aqui cancela e eu vou chegar aqui a densidade linear, então é 5 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro, tá bom? Bom, calculando a velocidade para cada uma, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar que V é igual a raiz de t sobre a própria densidade linear. Porém, aqui o que eu fiz? Eu elevei os dois lados ao quadrado e cheguei que v ao quadrado é igual a t sobre a densidade linear. E aí eu passei a densidade para o outro lado, para ficar mais fácil. E aí eu vou analisar só a tração mesmo. Porém, qual que é a parte mais chata do problema? Elevar 800 ao quadrado. Fica um número enorme.
né? Enorme. Mas enfim, aí aqui no caso você poderia fazer 8 vezes 10 ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Que ficaria mais fácil para depois cancelar com a base 10, certo? E aí o que você ia ter? A tensão em 440 Hz, que é afinado, e a tensão em 400 Hz. E aí você ia fazer aqui, qual que é o aumento de tensão que eu preciso fazer para que a nota lá esteja afinada? No caso, um menos a outra, então eu tenho que aumentar a tensão em 672 newtons para fazer com que a nota lá esteja afinada. Beleza? É um exercício um pouquinho diferente, mas também é tranquilo, tal, sem nenhum problema, né? Então, simbora para o 11. Meu povo, 11 da ACAF 2015 nos diz o seguinte: um professor de física, querendo ensinar ondas estacionárias aos seus alunos, construiu um experimento com duas cordas, como mostra a figura. Pressionou a corda 1 a 80 cm do ponto fixo e, tocando na corda, criou o primeiro harmônico de uma onda estacionária. Sabendo que a frequência conseguida na corda 1 é 440 Hz, tá aqui, ó, e que a velocidade da onda na corda 2 é o dobro da velocidade da onda na corda 1, determine a posição que alguém deverá pressionar a corda 2 para conseguir o primeiro harmônico de uma onda estacionária com o dobro da frequência conseguida na corda 1. Beleza. Vamos lá. Analisando o enunciado, o que nós temos? Frequência 1 é 440 e a frequência 2, como você quer o dobro, 880. E a velocidade também vai ser o dobro. Beleza. L1, né, o comprimento do L, aqui ó, da corda 1, vai ser 80 centímetros ou 0,8 metros. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Frequência de um harmônico, de qualquer harmônico, é dado por, lembra dessa fórmula? Fn é igual a N vezes V sobre 2L. Fechou? Agora eu vou analisar a primeira corda. Então, F1 é igual a N vezes V1 sobre 2 vezes L1. 440, que é a frequência, é igual a V1 sobre 2 vezes 0,8. E aí eu vou ter, então, que a velocidade, 704 metros por segundo. Por que eu descobri a velocidade? Porque eu quero descobrir o tamanho, né, o L, o comprimento da corda 2, e aí eu vou precisar da velocidade, porque a velocidade vai ser o dobro, certo? Então eu preciso descobrir a velocidade, enfim. Bom, velocidade no 2, né? Neste caso aqui está errado, aqui é 2. Vai ser N vezes 2 vezes V1 sobre 2 vezes L2. Fechou? Fechou. Então vai ter o que? 1 vezes 2 vezes 704 sobre 2, L2. Isso. O que eu vou ter? Bom, passo aqui, até cancela isso daqui, né? Cancela este com este, e aí eu vou ter o que? Que L2 é igual a 704, aqui é 704 sobre 880. E aí o L2 é o próprio 0,8 metros, ou seja, qual que é a distância, qual que é a posição que alguém deverá pressionar a corda 2 para conseguir o primeiro harmônico de uma onda estacionária com o dobro da frequência? É a própria posição B, que foi onde o cara pressionou também na corda 1. Beleza? Fechou, né? Bem tranquilo. Sim, você poderia pensar de uma outra forma mais simplificado, mas eu trouxe aqui mais a parte do cálculo, que é a parte mais importante, né? E aí, fechou. Então, bora para o 12, que tá acabando, meu povo, tá acabando. Olha aqui, ó, Sesgran-Hill, essa aqui é importante. O comprimento das cordas de um violão entre suas extremidades fixas é 60 centímetros. Ao ser dedilhada, a segunda corda, que é o Lá, emite uma frequência igual a 220 Hz. Olha, lembra aqui, essa daqui corresponderia à frequência da nota Lá da segunda oitava do piano. Olha que legal, né? Qual será a frequência do novo som emitido quando o violinista, ao dedilhar essa mesma corda, fixar o dedo no traste a 12 centímetros de sua extremidade? Bom, eu tenho dois comprimentos aí, que é o que está aqui, ó. Eu tenho o comprimento L 60 e o comprimento L' 48 centímetros. Eu vou ter uma frequência 1 e uma frequência 1', né? A frequência 2, digamos assim. Como a velocidade é igual, né? Então o que eu fiz? F1 vezes 2L é igual a F1' vezes 2L'. E aí o que eu pensei? Eu vou passar, corto 2, né? E vou passar essa frequência dividindo aqui. Poderia ter resolvido assim normalmente, tá bom? Mas aí eu passei dividindo aqui e tal, né? Da onde eu peguei a resolução, estava assim. Então ficou F1 sobre F1' é igual a E' sobre L. F1 220
Hz sobre a frequência que eu quero, é igual a 48, que é o comprimento L, o comprimento vai depois, né, de que ele desceu o dedo para 12 centímetros. Enfim, não sei nem me explicar aqui. Ele desceu o dedo 12 centímetros e o outro é o 60, quando ele não estava tocando nada, não estava com o dedo posicionado abaixo da extremidade. E aí eu vou descobrir então que a frequência é 275 Hz. Fechou, meu povo? Só alegria? Só alegria, né? Bom, bora para o último então, que a aula já está longa, mas bora para o último, porque essas aulas aí de ondulatória preparei com categoria, peguei bastante exercício, mas é para deixar a gente fortalecido, tá bom? E aí o 13 nos diz o seguinte, a Unifesp 2005, também é antigo, ó. A figura representa uma configuração de ondas estacionárias produzida no laboratório didático com uma fonte oscilante. Sendo a distância 12 centímetros, a distância entre dois nós sucessivos, qual o comprimento de onda da onda que se propaga no fio? Tá bom. Bom, a distância é lambda sobre 2, né? Então o d, que é 1,2, é o próprio lambda sobre 2. Lambda igual a 2d, a distância é 12, então o lambda é 24 centímetros, certo? É a letra A. E aí na letra B ele pede, o conjunto P de cargas que traciona o fio tem massa 180 gramas, sabe-se que a densidade linear do fio é esta, determine a frequência de oscilação da fonte. Beleza. Bom, o que eu vou ter que pensar? Olha aqui, eu vou ter que calcular a força. A força, no caso a força peso, que está atuando aqui, é 1,8 newtons. Então a tração é o próprio peso. Henrique, faz sentido. Então a tração é o próprio peso. Então quanto vale a tração? 1,8 newtons. Por quê? Fiz massa vezes gravidade. Massa tem que passar para quilograma, lembre-se disso. E aí eu vou aplicar na fórmula de velocidade igual a raiz de F sobre a densidade para descobrir a velocidade, que no caso deu 60. Com isso, o que eu vou fazer? Como ele quer para o quinto harmônico, por que para o quinto harmônico? Porque ele está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 harmônicos, 5, entre aspas, onda. Aí você pode ver pelos nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você tem 6 nós ali, lógico que é o quinto harmônico, tá bom? E aí, fechou. Você vai descobrir ali então a frequência, que vai dar 250 Hz. E aí, só alegria. E aí você acaba a aula feliz da vida, que acertou todos os exercícios, que entendeu tudo. E aí, qualquer dúvida que ficar, você pode me mandar mensagem lá no direct do Instagram, @_estudo.fácil. Combinado, meu povo? Então, para nossa aula de hoje é isso. Um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!